Quando a gente fala em saúde bucal, a técnica de implante dentário chegou, para revolucionar e devolver a qualidade de vida a pacientes que muitas vezes perdiam seus dentes e precisavam recorrer a próteses removíveis. A técnica vem evoluindo a cada ano e a equipe da Neodonto acompanha tudo sempre de perto. Hoje a gente foi até lá falar sobre carga imediata sobre implante. Com anos de experiência na realização dos implantes dentários, o cirurgião Alexandre Giacomi, que integra a equipe da Neodonto, acompanha a evolução da técnica de perto. Uma das mudanças está relacionada à redução do tempo para fixar a coroa no implante. Hoje, é possível até fazer a carga imediata. Inicialmente, nós esperávamos até um período de 8 meses, quando era na parte superior, e 6 meses, quando era na parte inferior. Esse prazo, ao longo, historicamente falando, foi diminuindo, E hoje nós esperamos uma média, da forma convencional, de 3 meses, certo? O que é a carga imediata? Em alguns casos, bem planejados entre a cirurgia e a prótese, tá certo? Nós instalamos o implante e imediatamente colocamos esse implante em carga. O que é que significa isso? Colocamos uma coroa em cima desse implante e ela já entra em função. A gente faz isso daí seguindo vários parâmetros, como, por exemplo, o aperto que nós conseguimos durante a cirurgia, ou seja, o torque, se o paciente tem algum hábito que interfere em relação à carga mastigatória, qual é o dente que nós estamos fazendo essa carga. Então, existem diversos fatores, não é simplesmente da minha vontade nem da vontade do paciente. Ei, vamos fazer uma carga imediata? Não, não é dessa forma. A gente segue todo um protocolo científico para que a gente obtenha sucesso. Dr. Alexandre frisa que nem todos os casos podem ser realizados com a carga imediata. Uma análise da qualidade do osso, da quantidade do osso, de hábitos que o paciente tenha, por exemplo, de bruxismo ou não, de apertamento. Então, todos esses parâmetros são analisados para se chegar a um planejamento e aí ter eficácia, ter sucesso nesse tratamento. O planejamento é feito em conjunto entre o cirurgião e o protesista. Então a gente vai fazer um planejamento reverso, ou seja, vai preparar o paciente, vai deixar aquelas próteses provisórias quase prontas, digamos assim, semi-prontas, para que no dia da cirurgia, após a instalação do implante, durante o transcirúrgico, aquele implante tiver um torque legal, a gente instalar imediatamente essa prótese. Então eu tenho que estar com ela pronta, eu não posso começar a fazer a prótese, ou a coroa, ou qualquer tipo de reabilitação depois da cirurgia. Quando a opção é pela carga imediata, existe um tempo limite para a fixação do dente no implante. Então, por exemplo, o Dr. Alexandre Giacomi fez um implante na segunda-feira. Eu não posso passar de maneira nenhuma da quarta, da quinta-feira para instalar essa prótese. Cada situação, cada caso é um caso, mas de maneira geral a gente tenta fazer sempre no mesmo dia ou no dia seguinte a instalação da prótese. Após uma instalação da carga imediata, a gente recomenda ao paciente evitar alguns tipos de alimentos mais duros, alimentos mais firmes, que possam causar algumas movimentações no dente. Tá? Normalmente a gente deixa esse dente em infraoclusão, quando é possível, lógico. O que é isso? Um pouquinho menor do que os vizinhos, para que na hora da mastigação, de um possível apertamento, de uma mordida mais forte, de algo mais duro, isso não chegue com tanta intensidade ao implante. A gente tenta proteger ou diminuir a intensidade da mastigação, diminuir os esforços mastigatórios nessa coroa, deixando ela um pouco menor. Óbvio que não é nada perceptível esteticamente, é mais por trás do dente ou por cima, em áreas que o paciente, quando olha, não percebe. Essa prótese sempre é uma prótese provisória, para a gente esperar a osseointegração total daquele implante. O implante, apesar de estar com a carga pronta, ou seja, ele está bem preso ao osso, a osseointegração ainda não aconteceu de fato. Ele está preso apenas por uma questão de friccional. Dr. Gustavo frisa as vantagens da carga imediata quando bem indicada. Eu diria que são principalmente duas vantagens da carga imediata. Um conforto para o paciente. Ora, a gente tem a possibilidade de instalar o dente na mesma hora. Então o paciente sai da clínica sem nenhuma preocupação do dente soltar, do dente cair, do dente ter problemas que antigamente a gente tinha. Por exemplo, a gente teria que desgastar dentes vizinhos para prender esse dente.
Hoje, com o implante, a gente não desgasta os dentes vizinhos. E um terceiro ponto seria um estímulo ósseo. Um exemplo que todo mundo sabe, quando a gente perde, por exemplo, o movimento das pernas, né? Um cadeirante, a tendência é que esse osso, que essas pernas, elas atrofiem. Então, o que é isso? Todo osso precisa de um estímulo, né? E a carga imediata, de certa forma, estimula o osso. Então, o imbricamento, a osso-integração, esse processo que a gente está conversando aqui, ele acontece de forma até mais efetiva quando há um estímulo, quando há um dente preso a esse implante. É importante frisar ao paciente que essa prótese que é instalada após a instalação do implante, após a colocação do implante pelo cirurgião, é uma prótese provisória. Ela tem as funções principais estética e funcional para o paciente. Então, o paciente vem até a clínica buscando ter o dente de volta, para mastigar e para sorrir. Essas são as principais vantagens para o paciente, digamos assim. Depois do período de 3 meses de cicatrização óssea, que a gente vai remover essa prótese provisória e instalar a prótese final, de porcelana ou até de resina, dependendo de cada caso.